Bom dia, irmãos. É bom nós estarmos na casa do Senhor. É bom estarmos em comunhão com Ele para o adorarmos e para o louvarmos. Nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos e amigos que estão aqui conosco nesta manhã, mesmo anunciando assim um dia um pouco chuvoso e ventoso. É sempre uma oportunidade maravilhosa que nós temos para estar na casa do Senhor. E queríamos dar as boas-vindas a todos, e particularmente ao Pedro, que é a primeira vez que está connosco. O Pedro pode ficar de pé. Ele vem de São Paulo, fugiu das cheias, não é? Fugiu das cheias e veio para aqui, onde chove, mas não há tanta cheia, não é? Graças a Deus. Ele está connosco, ele veio, ele é membro da igreja onde o Ed também era membro, lá em São Paulo. Bem-vindo e que o Senhor abençoe a sua estadia, embora breve, aqui conosco. E também a Ângela, que está conosco de novo, a sogra do Edu, e sabe-se bem porquê, nós já vamos falar, não é? Então, bem-vinda a todos aqueles que nos visitam. Se alguém pela primeira vez, haverá mais alguém? Marta e o Tiago já que têm estado outras vezes, não é? Já são conhecidos de muitos, não é? Aqui. Então, sintam-se todos bem-vindos e que a graça e a paz do Senhor estejam convosco em cada momento. Como sabem, o pastor hoje não está connosco. Ele envia um forte abraço, envia saudações lá desde a Terra Fria. Antigamente dizia-se que eram os bancos de quê? Da Terra Nova, não é? Os bancos da Terra Nova. E é nova porque é bem branquinha, agora pelo menos está. Então ele está bem com a esposa, e ele envia saudações e um forte abraço para todos os irmãos. Não queríamos deixar de referir aqueles irmãos que ao longo da semana fizeram anos. E no dia 20 tivemos dois irmãos. Foi o irmão Orlando, que está connosco. O irmão Orlando faz favor de ficar de pé. Pela sua careca vê-se bem quem é, não é? O irmão Orlando. A irmã Fernanda, que não está, hoje não está, a irmã Fernanda Teixeira, também foi no dia 20. No dia 21 fez anos a irmã Graciete. Eu julgo que ela está por aí. Podes-te levantar, Graciete. Obrigado. E na sexta-feira fez anos também a irmã Raquel Briosa, que não está connosco nesta manhã. Para todos, um abraço de parabéns. E também, neste momento, queremos dar os parabéns ao Edu e à Yasmin, não é? E à Leonora. E também à avó Ângela, não é? Porque temos mais um novo elemento na nossa congregação, que é a Aurora. Já todos sabem o nome da bebê, é a Aurora. Então, podemos acompanhar o processo, tudo correu bem, na graça de Deus, e nós damos graças a Deus, e daqui a pouco, quando orarmos, vamos agradecer ao Senhor pelo seu cuidado e pela sua provisão em cada momento. Não nos vamos esquecer do nosso culto na quarta-feira, o culto de estudo bíblico e de oração, sempre uma oportunidade que o Senhor nos dá para podermos estar juntos, compartilhar os problemas, as dificuldades, aquilo que nos aflige e colocarmos diante do trono da graça do Senhor. E lembrar que hoje
vamos observar o Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia, deste importante livro, que são muitos livros, não é? Mas está reunido num só livro, e vamos, durante o tempo do nosso culto a Deus, vamos levantar uma oferta que se destina a financiar o trabalho e o empreendimento da Sociedade Bíblica, que se dedica a espalhar a palavra de Deus, não só em Portugal, mas noutras nações também, especialmente as nações de língua oficial portuguesa. E agora gostaria de vos falar um bocadinho acerca da nossa Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical. Julgo que temos um slide. A Escola Bíblica Dominical, com o tema deste ano de 2025, cujo tema é Descobrindo as Maravilhas da Lei de Deus. E está baseado no Salmo 119 e o versículo 18, exatamente, que diz: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Há um textozinho que lá está inscrito que nos fala acerca daquilo que a escola dominical é e pretende ser cada vez mais na nossa vida. A escola dominical edifica o caráter, instrui a mente, aquece o coração, alimenta as aspirações, encoraja o enfraquecido, protege o tentado e aponta o caminho da vida para todos. O hino oficial que nós temos para este ano de 2025 da nossa Escola Dominical é o hino Ensina-me, Senhor. E nós vamos cantá-lo. Ele vai ser projetado e eu gostaria que todos os irmãos... Diga. Eu gostaria que todos os irmãos, vamos ficar de pé, cantassem, mas cantassem com responsabilidade. O nosso hino... ele vai ser projetado. Martim, podes pôr a... Ele diz, a primeira estrofe diz: vem-me ensinar, Senhor. É o que a Escola Dominical faz em cada domingo. E por isso eu apelo para que todos os domingos aqui estejamos, desde os mais pequeninos até aos maiores, para podermos aprender. Vem-me ensinar. A segunda estrofe diz: vem-me treinar. Vem-me treinar, Senhor. E a terceira estrofe vai-nos dizer: vem-me usar. Numa escola, nós vamos para a escola para ser ensinados, não é? Para aprendermos e treinarmos dos conhecimentos que vamos tendo, para depois os usarmos na nossa vida. Isto é assim na escola privada, na escola pública, não é? Na escola dominical também é assim. Nós vimos para aprender, para o ensino, para o treino, mas para depois podermos usar na obra do Senhor. Por ela me
Podeis sentar-vos, irmãos. Neste momento eu vou pedir ao nosso irmão Fernando Coelho para poder vir aqui, ter uma palavra de oração, agradecendo ao Senhor por este culto, por estes momentos, por cada coração aqui presente, também pelo parto. Parece que não foi muito difícil, que deu à Yasmin, não é? Agradecemos o cuidado do Senhor, pedindo também pelos nossos irmãos que se encontram enfermos, o pastor António, que ainda estava um pouco debilitado na sua constipação, na sua gripe, e outros irmãos que necessitam, a irmã Gracinda, o irmão Costa e a esposa, o irmão João Rosa, e tantos outros que necessitam do auxílio do Senhor e também a sua proteção para o pastor lá no Canadá. Oremos. Nosso Deus e nosso amado Pai, que grande privilégio, que grande bênção podermos estar na Tua casa com um propósito firme, somente de honrarmos, louvarmos o Teu santo e bendito nome. Obrigado, Senhor, por este tempo que Tu nos concedes. Pai amado, também sentimos a falta de alguns dos nossos irmãos que estão doentes, para os quais pedimos a Tua bênção, e também como Tu és um médico divino, Senhor, possas intervir nos seus corações e também nos seus corpos. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor que nunca falha. Te rogamos ao Senhor Deus também e Te damos graças pelo nascimento de mais uma menina que deste aos Teus filhos, nossos irmãos, para os quais também pedimos que continues a abençoar e a dirigir, Senhor. Ó amado Pai do céu, Tu conheces as dificuldades que o Teu povo atravessa nestes momentos tão cruciais. Te pedimos, Pai Santo, que Tu, a cada um de nós, fortaleças em cada dia, Senhor. Abençoa também os nossos irmãos, pastor e a sua esposa lá no Canadá. Pai, que eles possam sentir sempre a Tua presença nos seus corações e nas suas vidas. Nosso Deus e nosso bom Pai, e especialmente, Pai querido, Tu conheces e sabes a necessidade de cada coração presente nesta manhã. Tu és o Pai por excelência, és aquele que nos ama como ninguém nos ama, até chegarmos ao ponto de saber e reconhecer que Tu nos amas mais, muito mais do que nós a nós mesmos. Graças, Senhor, por esse grande amor que nós não merecemos. Fica conosco, Pai querido, e abençoa este tempo. Que o Teu Santo Espírito irradie e toque os corações nesta manhã. Necessitamos realmente de um avivamento espiritual, Senhor. Manda esse avivamento à Tua igreja nesta manhã, Senhor. É o que Te pedimos agradecidos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Bom dia a todos. Eu queria convidar-vos a iniciarmos o nosso tempo de louvor cantado, nossa adoração a Deus cantada, com uma música que é uma declaração ao nosso Deus, que nós viemos à sua presença para o louvar, para agradecer e clamamos também pela presença dele aqui. Então, vamos juntos cantar esta música. Viemos para louvar-te com o coração. Viemos para louvar-te.
viemos para louvar. Viemos para louvar-te com o coração. Viemos para dar-te a nossa gratidão e o nosso amor. Vem do coração, tudo em nós proclama. Abba, Pai, viemos entregar-te o nosso louvor. Mente e coração dirão: Te amo, Senhor. Amém, amém. Os irmãos podem ficar de pé. Nós vamos fazer uma leitura de alguns versículos bem conhecidos dos Salmos e que vão estar projetados para quem desejar acompanhar. E diz o seguinte: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E nós estamos aqui reunidos para louvá-lo, porque é bom, é agradável e nós somos chamados a estar como igreja na presença de Deus para o louvar, para o adorar. E a música que nós vamos cantar diz exatamente isto. É como se fosse alguém pegou naquele versículo do Salmo 133:1 e colocou numa melodia bonita e um ritmo engraçado, divertido, para nós podermos louvar o nosso Deus, que é bom e é muito agradável nós estarmos unidos para louvar o nosso Deus. 3, 4. Quão bom e agradável. Quão bom e agradável estar unidos em teu nome, para te louvar, para te louvar. Quão bom e agradável estar unidos em teu nome, para te louvar, para te louvar.
nós vamos cantar agora com as nossas crianças. Temos crianças aqui? Temos, eu acho que temos, eu já vi aí crianças. Vamos cantar uma música que vocês conhecem muito bem, os adultos também. Os adultos também não se vão sentar porque eles conhecem muito bem esta música. Boa, eu vou pôr aqui a letra, está bem grande para vocês. Lembram-se desta? Lê a Bíblia e faz uma oração. Sim, porque hoje é o dia da Bíblia. Não, hoje não é o dia da Bíblia, mas hoje nós vamos celebrar e entregar a oferta para o dia da Bíblia. Assim é que é. Então, nós vamos cantar esta música porque é importante nós lermos a Bíblia e orarmos. Ali diz uma oração, não tem que ser só uma, convém que a gente ore várias vezes. Mas faz uma oração se quiseres crescer. Se quiseres crescer, nesta parte temos que crescer com a nossa voz em força. Na segunda parte, nós vamos, quem não ora e a Bíblia não lê, o que é que vai acontecer? Diminuirá. A fé vai ficar mais pequenina. Nós vamos conhecer cada vez menos do nosso Deus e de Jesus. Então a nossa fé vai diminuir. Quem não ora e a Bíblia não lê, diminuirá. Depois nós voltamos à parte de cima. Lê a Bíblia e faz uma oração. Tá? Vamos relembrar, depois nós vamos... Isto tem uns gestos, esperem aí. Vê se eu me lembro dos gestos. Vê se eu me lembro também. Se os adultos se lembrarem dos gestos, façam aí para me ajudar. Isto é ler a Bíblia e faz uma oração, não é? Se quiseres crescer. Exatamente. Obrigada, Sílvia. Ok, então vamos lá. Em ré. Estás em ré? Ok. Lê a Bíblia e faz uma oração. Faz uma oração. Faz uma oração. Lê a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. Se quiseres crescer com força. Se quiseres crescer. Lê a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. Quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Agora baixinho. Diminuirá. Diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia e faz uma oração. Faz uma oração. Faz uma oração. Lê a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. Se quiseres crescer com força. Se quiseres crescer. Lê a Bíblia e faz uma oração. Se quiseres crescer. Amém. E como eu sei que vocês vêm à EBD, vocês têm estado a ouvir o irmão Carlos e têm vindo à EBD. E eu sei que alguns alunos da classe da Rosa têm algo para dizer, para nos dizer, não é? Rosa, vem aqui. Todos os alunos têm algo para nos dizer. Então vamos lá. Nós temos um versículo, não é? Procuramos? Querem falar sobre quem? Sobre o amor de quem? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para aquele que nele crê, não cresça, mas que tenha vida eterna. E onde é que está? João 3:6. Muito bem, obrigada. Podem se sentar. A importância de virmos à EBD, está bem? A importância de virmos à EBD porque vamos não só decorar a Bíblia, que é importante nós sabermos bem e conhecermos, mas também aproveitarmos, conhecermos bem do nosso Deus. E nós vamos ter a oportunidade agora de fazer entrega de ofertas, dízimos. Quem desejar fazer oferta para este fim específico do Dia da Bíblia pode ir ter com os irmãos Diogo e Fernando, que estão lá atrás com uns envelopes, se vocês quiserem, quem nos visita. E vamos ter a oportunidade de o fazer. Enquanto nós vamos ter este momento, que é voluntário,
não se sintam obrigados a participar, mas enquanto temos este momento nós vamos cantar novamente o hino da EBD, porque já que hoje estivemos a aprender, para alguns estiveram a relembrar, eu estive a aprender que eu não conhecia, vamos cantar novamente, porque tem tudo a ver com a Bíblia, com o dia da Bíblia. Porquê? Porque é o livro que nós estudamos na nossa EBD, então só poderia estar relacionado. Então vamos ficar de pé, vamos cantar novamente este hino, Vem-me ensinar, Senhor, a tua Bíblia a estudar, e quem desejar então fazer ofertas, neste momento terá a oportunidade de o fazer. Nós agradecemos-te tanto porque temos o acesso direto a Ti e à Tua Palavra. Ó Pai, nós somos tão abençoados por termos acesso livre à Tua Palavra, Pai. Lembramos com pesar irmãos que temos no mundo que não podem ler a Bíblia, Senhor, porque não têm acesso, porque não lhes é permitido. Ó Pai, quão duro deve ser, quão duro será não ter acesso à Tua Palavra, Pai, podermos conhecer-te e aprender mais sobre Ti através dela, e nós somos muito gratos por esta bênção, por esta liberdade que temos no nosso país. Ó Pai, nós agradecemos pelo trabalho que os nossos irmãos fazem através da Sociedade Bíblica Portuguesa, Pai. Obrigada porque eles se dedicam a levar a Tua Palavra, Pai, de tantas formas diferentes, Pai, a irmãos que não possam ter acesso, Pai. Nós queremos entregar as ofertas que entregamos neste dia, Pai, para este trabalho que Tu possas usar, abençoar, Pai, que seja feita a Tua vontade, que o Teu nome seja glorificado. Pai, entregamos tudo a Ti, o que temos, os nossos recursos, Pai, como acabámos de cantar, que Tu nos uses para a Tua boa obra, Pai, neste lugar. É isto que nós oramos, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Dá a palavra ao Edu. Obrigada, Rosa. As crianças podem subir, vão ter o seu tempo de estudo bíblico, mais uma oportunidade de estudarem a Bíblia no domingo. Precisa de apresentações. Chamam-lhe Edu, mas ele é Luís. E hoje vai-nos partilhar a palavra de Deus com muita alegria. Não
Não é só por ter mais uma princesa lá em casa, é sobretudo porque nos vai falar acerca da Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém. Ok, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por estes momentos que nos dás de estar na tua casa, te agradecemos por este momento que nos concedes de nos abeirarmos da tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Pai Santo, rogamos a tua bênção para a partilha nesta manhã da tua palavra, Senhor. Que ela possa ser de edificação para as nossas vidas, de louvor para o teu santo nome, Senhor. É o que nós te imploramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos. A graça e a paz de Cristo. Um dia chuvoso, um dia meio frio, mas que bom estar em mais um dia, mais um domingo à casa do nosso Deus. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Amém? Pronto, a Aurora nasceu, né? Graças a Deus, correu tudo bem. E eu partilhava hoje pela manhã que Deus é tão bom, e eu vejo a fidelidade dele comigo, que é tão bom que ele fez com que o parto fosse tão rápido para que não desse tempo que eu viesse a desmaiar, né? Então Deus é muito bom. Yasmin se encontra no hospital ainda, descansando. A Aurora é muito linda. É mais uma aluna para a sala de EBD, o nosso berçário já está crescendo. Que venham mais, né? Que venham mais, amém, em nome de Jesus. Mas Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel e Ele tem derramado, né, a graça dEle, a misericórdia e mostrado a sua fidelidade, o seu cuidado para conosco. Só motivos de alegria e de agradecimento. Também, hoje pela manhã, falava com o Pedro e dizia ao Pedro que eu quero depois ter umas conversas particulares com ele, né? Porque o Pedro é pai de 2 meninas, então eu preciso entender e saber como é ser pai de 2 meninas. E o Pedro já me disse, olha, tens que ter uma caçadora agora com 2 canos, né? Guardada porque vais precisar usar. Então, muito obrigado pela dica. E vamos meditar na palavra do Senhor, é para isso que estamos aqui. No texto que se encontra em Gênesis capítulo 6, do verso 8 ao 18. É um texto bastante conhecido. E se os irmãos ainda não acompanharam o culto da semana passada, fiquem à vontade, porque o texto que o pastor apresentou e nos trouxe na semana passada foi muito rico de informação e abençoou muito a minha vida, sabe? Durante esse ano, o Senhor Deus tem colocado no coração do nosso pastor, e o tema da nossa igreja é Conhecendo a Jesus. E durante esse ano vamos trabalhar, né, texto e histórias na vida de homens, de mulheres, de jovens, de crianças que tiveram um encontro com Jesus, que foram marcados, né, por Jesus, que conheceram mais de Deus, e esse conhecimento leva a ter relacionamento, esse conhecimento leva a ter intimidade, esse conhecimento leva a crescer e entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. E Deus é magnífico e vamos falar um pouco hoje sobre a história desse homem que também teve um encontro com Deus, que escutou a voz de Deus e que tem ricas e valiosas lições para a nossa vida. O texto que se encontra em Gênesis capítulo 6, do 8 ao 18. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura. Que diz o seguinte: porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra
e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, verso 13, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que eu destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipestre, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 metros e a altura de 13 metros. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca, você e os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Amém? Senhor Deus, nesse momento, Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de poder estarmos aqui na tua casa, de ouvir a tua voz. Continua falando aos nossos corações, continua nos abençoando, Senhor, continua cuidando de nós. Fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar. Estava lendo esse texto e perguntando a Deus e fazendo alguns questionamentos, o que é que poderíamos aprender com esse texto e trazer como lições para a nossa vida. E é interessante que a história desse homem, versos antes, no verso 5, chama a atenção que Noé ele vivia numa geração bastante difícil, né? Numa geração marcada. E o Senhor vai dizer o seguinte, no verso 5, a Bíblia vai dizer que o Senhor viu que a perversidade do homem havia aumentado na terra, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente inclinadas para o mal. A iniquidade se espalhava por todos os lados. A sociedade estava totalmente preenchida de maldade no coração daquela gente. Aquelas pessoas só buscavam e queriam fazer o mal, coisas ruins. A corrupção, viver em atos de corrupção no seu dia a dia, fazia parte daquilo, era normal. Você ser diferente e não entrar na ideia da maldade, da violência, você era marginalizado. Era normal ser corrupto, praticar a violência, pensar e agir de forma errada. Aquela gente não queria saber de Deus, simplesmente viravam as costas para o Pai, o Criador de todas as coisas. E Deus olha toda aquela situação, fica bastante triste, fica chateado. A Bíblia vai dizer que o coração do Senhor está partido, porque aquilo que Ele criou, a humanidade, estava totalmente rendida a atos de perversidade. Não havia uma outra solução, assim diz a Bíblia. E Deus resolve acabar com tudo. O Deus Criador, aquele que criou, Ele mesmo decide exterminar, acabar, dar um ponto final em toda a espécie, em toda a humanidade, em todos os seres viventes. Ele realmente resolve acabar com tudo. Esse texto vai falar da vida de um homem que se chamava Noé. Noé era filho de Lameque.
Noé também pai de 3 filhos. Noé que viveu cerca de 950 anos. E Noé, ele se destaca porque ele é um grande exemplo de inspiração para a nossa vida, que ele é alguém que faz a diferença no meio daquele povo. Ele age diferente no meio daquele povo. Ele é um homem que não deixa ser marcado pela violência, pela maldade, pela corrupção. E esse texto traz algumas lições preciosas para a nossa vida que eu gostaria de partilhar hoje com os irmãos. Conhecer a Deus é bom. Os irmãos concordam comigo? Sim? Amém? Todos conhecem a Deus. Amém. E esses dias eu me questionava e dizia assim: Deus, eu te conheço, mas eu preciso te conhecer ainda mais. Esses dias eu pensava e conversava com Deus e dizia assim: Deus, eu tive um encontro contigo que marcou a minha vida. Deus, eu já tive vários encontros contigo que marcaram a minha vida. E eu quero ter mais encontros contigo. Deus, eu quero que esses encontros que o Senhor me permita ter com o Senhor, contigo, eu possa ouvir a tua voz e ser direcionado pelos teus caminhos. Essa madrugada eu orava a Deus e dizia assim: Deus, assim como eu quero ter outros e mais encontros contigo, tem encontros com as minhas filhas. Sabe quando o Senhor fez com Samuel? Samuel estava dormindo ali e o Senhor teve um encontro com ele, chamando ele pela voz. Faz assim com minhas filhas. Eu não partilhei no grupo da igreja, mas partilhava com o pastor. Essa semana foi uma semana bastante abençoada, podemos dizer assim. E foi abençoada. Foi uma semana marcante. Quando o pastor me convidou para trazer esse texto, já há um tempo lá atrás, eu vinha pensando e o que é que iria falar. Comecei a orar e pedindo a Deus para que Deus realmente tivesse encontros comigo e falasse comigo e me mostrasse e tal, e desejoso. E essa semana foi uma semana marcante, não partilhar no grupo, mas ontem eu tive... Essa semana foi uma semana que eu tive várias notícias, boas notícias. Uma das principais delas é que ontem a minha filha nasceu, amém, glória a Deus por isso. Mas ontem também eu tive uma notícia que a minha avó faleceu. Sabe? E o pastor dizia assim: Maninho, como é que estás? Porque tem uma mistura de sentimentos aí, né? Alguém que... Uma florzinha que está vindo e outra florzinha que está voltando. E eu dizia assim para o pastor, e eu partilhei com a minha esposa também, esses dias eu pedi para ter encontros com Deus e esses encontros marcassem a minha vida. E Deus respondeu, e Ele continua respondendo. Noé foi um homem que teve encontros com Deus, que conheceu a Deus. E o fato de conhecer a Deus nos ensina muito, sabe? E na vida de Noé, o primeiro aspecto que se destaca aqui é que o fato de conhecer a Deus nos faz ser diferentes em um mundo mau. Noé, nos versos 8, 9 e 10, Noé era um servo de Deus que dava bom testemunho. Um homem que vivia de modo diferente, de forma diferente de viver do mundo pecaminoso. Ele foi alguém que o próprio Deus faz questão de trazer essa referência em aprovar tudo o que aquele homem fazia. Noé se destaca na sua história
porque ele tem atitudes, pensamentos e maneiras diferentes de ser que levam a agradar o coração do Pai. A exemplo de Moisés, e temos essa referência lá em Êxodo, capítulo 33, 17. Noé também foi um homem que encontrou favor aos olhos do Senhor, encontrou graça aos olhos do Senhor. Noé foi o único que se destacou no meio de toda aquela gente. Uma geração corrompida, uma geração de comportamentos diferentes, uma geração incrédula, uma geração marcada pela corrupção. Mas Noé era um homem bom, justo, fiel, íntegro, de caminhos retos, que não se deixava desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A integridade de Noé fazia parte do seu ADN, corria nas suas veias. E Noé era o homem que verdadeiramente buscava agradar o Senhor e ele andava com Deus. Temos essa referência aí no verso 9. E eu pensava que não vivemos dias diferentes dos dias de Noé. Talvez os dias de hoje são até mais difíceis e piores do que os dias de Noé. Fui ver os noticiários esses dias. Às vezes gosto de ligar a TV e ver e assistir alguns noticiários e... Meu Deus. Maldade. Você passa o canal da TV e tenta encontrar outra coisa, nada que é bom. Lembro de uma notícia que era de um jovem que estava na escola e que foi agredido por outros muitos tantos jovens e outro filmando ali e ninguém ajudava aquele rapaz sendo espancado e batendo neles e aquilo ali saiu até na internet e aquele caso ali foi fantástico para aqueles que estavam vendo. Um jovem sendo agredido por tantos, muitos e outro filmando. Isso é só um pouco daquilo que sabemos que acontece no dia a dia. Corrupção, maldade, crueldade. Há um tempo me lidei com a situação de que pessoas que estavam próximas comentavam situações e coisas que estavam fazendo e na mente e para eles aquilo era ótimo, aquilo era bom, era agradável. E eu escutando tudo aquilo ali, chega um certo ponto que vieram a me perguntar o que é que eu achava, se eu poderia e gostaria de participar e compartilhar aquilo. E eu fui totalmente contra aquilo ali. Só o fato de dizer que eu era cristão, de reafirmar que eu sou evangélico, que eu sou diferente, que eu sirvo a um Deus justo e que eu não posso andar conforme o mundo, só o fato de afirmar aquilo, as pessoas me olharam diferente e só pelo olhar quase que eu era fulminado pelas pessoas. Tempos difíceis estamos vivendo. E como ser cristão nos dias de hoje? Como fazer a diferença nos dias de hoje? Como não se deixar ser levado pela crueldade, ser corrompido, pelas malícias da vida ser levado? Conhecer a Deus, viver Jesus nesse tempo, ter experiências que marcam a nossa vida com Jesus, faz toda a diferença nos dias de hoje. E aí eu volto àquilo que eu falei lá atrás, que eu já tive vários encontros com Deus e quero ter mais encontros com Ele. Eu quero entrar num grau de intimidade, de relacionamento
com ele, ouvir a voz do Pai. O irmão Fernando orou aqui agora falando sobre avivamento. Eu quero que Deus avive o meu coração, a minha fé, me faça continuar perseverante nele, caminhar. Porque Jesus morreu por cada um de nós. A cruz está vazia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E eu lia esse texto, via essa situação de Noé, e um texto que me vem à mente aqui, que faz todo sentido para mim, é o Salmo capítulo 1, verso 1, que vai dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Lindo, lindo, isso muito lindo. Nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Noé foi alguém que fez a diferença no meio daquela gente. Nada fazia aquele homem se inclinar para o mal. Ele se distingue-se do resto da humanidade e o fato de ter o conhecimento de Deus faz ele ser diferente, marcado por Deus e diferente daquela gente no mundo de total corrupção e crueldade. O segundo ponto que podemos aprender aqui na vida de Noé é que o fato de conhecermos a Deus nos faz viver em obediência ao Senhor. O autor continua dizendo aqui no texto que o Senhor Deus resolve acabar com tudo, eliminar, dar um ponto final. Mas ele também tinha um plano e decidiu, dentro desse plano, dentro desse projeto, dar algumas instruções importantes para aquele homem, para Noé. Aquele homem tinha que construir uma arca, um barco, uma embarcação enorme, que jamais tinha existido, jamais ninguém tinha visto antes. Aquela embarcação não era qualquer coisa. E imagino eu que quando Noé está construindo, dedicado, fiel, suando, indo para lá e para cá, construindo medida por medida de forma exata, aquelas pessoas olhavam e diziam assim: ah, que homem tolo. O que é que ele está fazendo aí? É perca de tempo isso. Aquela arca, aquele projeto que Deus tinha dado para Noé, precisava ser construído com exatidão, de acordo com as medidas e com todos os detalhes que Deus fala para Noé. Conforme o Senhor havia o orientado. Aquela embarcação tinha que ser a melhor coisa construída para aquele momento. Aquela embarcação era o melhor transatlântico, o melhor cruzeiro da época. E Deus traz algumas regras, né? Algumas orientações. Verso 14. Usar tábuas de cipestre. Material bom, resistente. Não era qualquer tipo de madeirinha. Não era qualquer tipo de árvore, não era qualquer coisa. Material bom e resistente. Aquele barco precisava ter 3 andares. Deus se importava também com as divisões, comportamentos, né? As pessoas tinham que estar bem acolhidas ali, espaço suficiente para acomodar todos que estavam ali dentro daquela embarcação. Homens, mulheres e animais. Aquela embarcação tinha que ser revestida por betume, por dentro e por fora, para que não houvesse possibilidade de entrar água, nada. Material de primeira linha. A Bíblia continua a dizer que aquela embarcação ela tinha, em média, 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura, 30 côvados de altura, que é equivalente a hoje a 140 metros de comprimento, 23 metros de altura, 14 de largura, 14 metros de altura. E uma capacidade aí interna surpreendente. Aqui na história de Noé, temos o registro do primeiro e excelente construtor naval. Deus é magnífico.
engenheiro XPTO, sábio, um Deus fantástico. E sem sombra de dúvidas, Deus tinha planeado, até, e na minha imaginação, um bom serviço de bordo dentro daquela embarcação para todos que estavam ali. Eles iriam passar muito tempo, muitos dias. Mas, frente ao texto, vamos ver que ele tinha que levar alimentos para lá também. O serviço de bordo estava feito, né? Ninguém ia passar fome nem necessidade. Deus se preocupa conosco em todos os detalhes, né? Nos mínimos detalhes. O projeto daquela mega construção, e cada detalhe, nos revela a plenitude e a sabedoria, o amor, o cuidado de um Deus poderoso. E muita gente não tinha dado credibilidade ao que Noé falava, ao que Noé vinha apresentando, ao que Noé estava fazendo, achavam uma loucura, perca de tempo, mas Noé continua firme, forte, obedecendo o Senhor Deus. Aquele servo, ele não negocia com ninguém, dias e dias trabalhando, nada consegue tirar o foco daquele homem, nada consegue tirar ele do objetivo, e ele tinha um objetivo e sabia que tinha que concluir aquilo que Deus lhe ordenou. O texto de Hebreus, capítulo 11, verso 7, vai trazer referência a esse homem chamado Noé. E o texto de Hebreus diz o seguinte: pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família do grande dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que veio por meio da fé. Independente da situação, o facto de conhecer a Deus na vida de Noé fez aquele homem e nos faz andar em total obediência, cumprindo sempre o que ele tem para nós. O terceiro ponto e lição que podemos trazer para a nossa vida e que é importante aqui na vida de Noé e que se destaca, que é o fato de conhecermos a Deus, nos faz entender que a salvação é somente por meio de Deus. Por meio de Deus, através dele, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. No capítulo 7, o autor afirma que aquele homem fez tudo o que Deus havia dito para ele. Juntamente com toda a espécie de animais e com sua família, todos os tipos de aves, animais que rastejam, macho e fêmea, 2 a 2, eles entram naquela embarcação. Chegou o tempo, a construção foi concluída, chegou o tempo deles entrarem na embarcação. Após entrarem naquela embarcação as portas se fecham. Ninguém entra mais e ninguém sai. E agora? O que fazer? O resultado disso é esperar e confiar. Deixa que Deus guia. Deixa que Deus faz. Deixa que Deus toma conta. Entrega ao Senhor. E ali os planos de Deus estavam se concretizando. Um grande mar estava prestes a se formar. Em poucos dias, e eles iriam fazer a sua primeira navegação, iriam dar a sua primeira volta ao mundo ali naquele cruzeiro, naquela embarcação enorme. Eu lembro que no ano de 2015, eu tive um privilégio de entrar numa grande embarcação. Fiz um cruzeiro. Depois que eu casei, fui a um cruzeiro. Enorme aquele barco. E é interessante que quando entramos para o primeiro dia da viagem,
que eu entro no barco, eu olho o enorme, muito alto, tudo grande, tudo chamando a atenção, coisa linda, 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 linda. Fomos ao quarto. Quando chegou ao quarto, a minha esposa arrumando as malas, ela abre, tinha uma bolsinha assim de mulher, grande, não sei se chama necessaire. Quando ela abre, ela diz, olha amor, preparei alguma coisa para ti. Eu digo, o quê? Aqui, remédios para enjoo, para tudo, para não passar mal, para desmaiar e tal. Mulher prevenida, né? Cuidando de mim. Amém. Perto daquela embarcação, saí, depois que toda a gente entra, o barco ainda estava parado, e liga o alerta, o sinal vermelho, eu, meu Deus, nem saiu, já está afundando. Deus, e agora? Naquela época era bem fervoroso, crentão assim, sabe? Senhor, vem cá. E era um treinamento de uma simulação, caso viesse a acontecer alguma coisa. E toda a gente sai, vai lá para frente, e tem um instrutor lá falando, olha, assim e tal, mete as boias, cada um pega a boia que estava lá, e coloca a boia, e a boia tem um sinalizador que era tipo um apito, né? Fala. E é interessante que depois que aquele homem fala algumas coisas e dá as instruções, caso venha acontecer, eu levanto a mão e pergunto, e se afundar? E se cair? E aquele homem diz assim, fique tranquilo que isso aqui é mais seguro que o Titanic. Eu digo, pronto, meu Deus. Falar que é mais seguro que o Titanic, vai afundar, vai cair. Pode ficar tranquilo porque tem bote salva-vidas ali, tal, pronto. Fizemos o treinamento, volto para a sala, para o quarto, e quando volto para o quarto, deito na cama, vou orar, de joelhos, pedindo a Deus, tem misericórdia de mim, porque tu sabes que eu não sei nadar. Meu animal de estimação também não é um tubarão. Então, cuida de mim. Ao meu lado fica também a boia, o colete salva-vidas, porque vai que. No outro dia, amanhece o dia, passa a noite, amanhece o dia. E era como se nada tivesse acontecido, sabe? Tranquilo, no meio, e você olha aquele horizonte, tudo azul, nada, 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 tudo tranquilo, em calma, em segurança. O Senhor Jesus, Ele nos traz essa total segurança. Independente das circunstâncias, das ondas, dos mares da vida, é só em Jesus que temos essa segurança e essa convicção que nada vai acontecer. E se acontecer, Ele vai estar lá. A Bíblia vai dizer depois, e dando continuidade, que após 7 dias vieram as chuvas, o Senhor permite que as comportas dos céus possam se abrir, se abrem e as chuvas caem, muita água, durante 40 dias e 40 noites, chuva, 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 chuva. O verso 12 vai dizer que começa agora a dar-se início ao julgamento de Deus sobre a terra. Dia e noite sem parar, vem água dos céus. O nível da água aos poucos começa a aumentar sobre os montes, e aos poucos os seres começam e passam a deixar de ter existência, de ter vida. Não tem mais para onde fugir. Não há mais o que fazer. Não tem mais nenhuma solução. E aqueles que não ouvidos ao que Noé falava, em algum momento até pensaram, e agora, o que é que pode nos salvar? Eita, aquela embarcação, não tem mais para onde ir. Não tem como entrar. O local seguro naquele exato momento era a embarcação, aquele local onde Noé estava, que Noé tanto se dedicou e que muitos não deram credibilidade. E a Bíblia continua a dizer que tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas falece. No verso 22 do capítulo 7,
vemos que as águas do dilúvio prevaleceram durante muito tempo, 150 dias. Todos os seres viventes, homens, mulheres, animais, foram exterminados. Porém, Noé e toda a sua família estavam salvos, seguros. Conhecer a Deus nos leva a entender, a crer e a viver que a salvação e a segurança é somente nele. O apóstolo Paulo, falando lá em Efésios capítulo 2, verso 8, vai dizer que porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça salvadora de Jesus é o sacrifício dele na cruz, no Calvário, por amor a cada um de nós, aqueles que estão aqui hoje. Foi por mim, foi por você, foi por você, foi por você que Jesus morreu na cruz. É essa graça maravilhosa que nos dá a oportunidade da salvação e da vida eterna ao lado do Pai. Me permitam, nesse momento, dizer que ainda há tempo. Ainda há tempo de buscar essa segurança e a salvação só em Jesus. Ainda há tempo de trazer os nossos filhos para dentro da embarcação. Ainda há tempo de trazer os nossos familiares para dentro da embarcação. Ainda há tempo de trazer os nossos pais para dentro da embarcação. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Esse é o tempo. Esse é o momento. Essa é a oportunidade. O facto de conhecer a Deus nos faz viver em segurança. No capítulo 8, vemos que Deus se lembrou de Noé, da sua família e de todos os animais que estavam com ele naquela embarcação. Deus nunca se esqueceu dos seus filhos e nunca se esquecerá de nós. Servimos a um Deus onipotente, um Deus fiel. E a Bíblia vai dizer que Deus ordena que as chuvas parem. E com isso, Deus faz um vento soprar sobre a terra, as comportas dos céus se fecham e as chuvas cessam. Toda aquela água vai escoando e após todo aquele tempo a arca, ela pousa em segurança. Noé faz algumas tentativas de soltar, vamos ver isso mais à frente, de soltar alguns pássaros para ver se um corvo, depois pombas, para ver se realmente as águas tinham baixado o suficiente. E uma dessas tentativas, existe um momento que a pomba ela traz consigo uma folha, né, de uma folha verde de uma oliveira. E é interessante que a oliveira é uma das árvores, das plantas que menos cresce, né? Ela não cresce tanto comparada a outras árvores. E quando ela traz isso, Noé conclui que as águas realmente tinham baixado e que ali já existia sinal de vida. Desse capítulo 8, verso 13 e 18, o Senhor diz para eles saírem da arca, e Noé obedece, o Senhor sai da arca. E é interessante pensar que Noé e a sua família passaram um tempo dentro daquela embarcação, muito tempo. Eu entendo que a rotina deles mudaram completamente. Totalmente a rotina deles mudaram ali dentro daquela embarcação. O que é que eles iriam encontrar? O que é que estava diante dos seus olhos após saírem daquela embarcação, da arca? A Bíblia continua e diz que a porta da arca é aberta e Noé e toda a sua família conseguem pisar numa terra segura, num local totalmente seco. O local que Deus preparou para eles. E ali ele contempla a fidelidade, o cuidado, o amor de Deus com a sua vida. E a arca representa um local de segurança. E essa segurança só temos em
Jesus. Essa segurança não é nos meus esforços, essa segurança não é no meu trabalho, essa segurança não é no meu dinheiro, essa segurança não é na minha conta no banco, essa segurança não é na minha esposa, não é nos meus filhos, não é nos meus pais, essa segurança é só em Jesus. É só Jesus. O Deus de Noé, o nosso Deus nunca nos abandona. E o nosso Deus quer que experimentamos nele viver em segurança. O último ponto para encerrar é que o fato de conhecer a Deus nos faz ter atitudes que agradam o Pai. No capítulo 8, verso 20, vamos ver que após o dilúvio, Noé tem uma atitude que agradou a Deus. E essa atitude faz com que ele construa um altar para oferecer sacrifícios a Deus. O coração daquele homem estava repleto de alegria, pois o Deus que ele conhecia salvou tanto ele quanto a sua família. Talvez se Noé tivesse de passar mais 1, 2, 3, 10, 15 anos, ele iria passar, porque ele sabia quem colocou ele ali. Ele estava confiante em Deus. Ele conhecia a Deus, ele tinha e teve encontros com Deus, ele ouviu a voz de Deus. Isso faz toda a diferença. Aquele homem que agradou a Deus de tal forma, com esse sacrifício, que a Bíblia vai dizer que os sacrifícios que aquele homem fez subiram como aroma suave em suas narinas. E Deus fala aqui algo que é espetacular para Noé, que nunca mais iria amaldiçoar a terra. Deus faz essa promessa que enquanto existir seres viventes, o Senhor seria sempre o seu supridor, iria sempre suprir, não iria deixar faltar nada e continuaria cuidando de cada filho seu. E Ele continua fazendo isso com cada um de nós, cuidando de nós nos mínimos detalhes. O Senhor prometeu ser o supridor de Noé. O Senhor promete ser o supridor. Ele nos supre. O Senhor promete e cumpre. Ele continua cuidando de nós. E o fato de conhecer a Deus nos faz viver em segurança e ter atitudes que agradam o Pai. Às vezes o temporal da nossa vida faz com que nós buscamos resposta de Deus e muitas vezes por nossa incredulidade e nossa vida ansiosa não escutamos da forma certa a resposta de Deus, sabe? Mas Deus ele nos convida para que possamos conhecer Ele ainda mais, ouvir a sua voz e ter encontros com Ele, encontros que marquem a nossa vida. E aí eu volto àquilo que eu falei logo no início. A minha oração é para que eu possa ter mais oportunidades de ter encontro com Deus. Que a sua oração pela manhã, hoje, possa ser para que você possa ter mais encontros com Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que esse encontro e esse conhecimento que você tem de Deus, você possa apresentar também para outras pessoas. Logo no início dessa mensagem, eu falei sobre dois momentos marcantes que aconteceram comigo ontem, né? Na sexta-feira eu também tive outro momento marcante, que é fruto das orações que eu vinha fazendo. Deus, marca a minha vida, que eu possa ter um encontro contigo. Sabe, existem algumas pessoas que Deus coloca no nosso coração, na nossa vida, que marcam a nossa vida de uma forma especial. E Deus me deu a oportunidade de conhecer algumas pessoas que marcaram a minha vida e depois desse ato, depois disso, me veio a oportunidade de poder caminharmos juntos, dar passos de fé. Entrar em intimidade, em comunhão, e o Deus
que eu conheço, o Deus que marca a minha vida, que tem feito e tem cuidado de mim, apresentar Ele de uma forma sublime e testemunhar. E na sexta-feira, recebi uma notícia de amigos que é resposta das orações que estávamos fazendo há muito tempo. Os irmãos sabem que eu choro por tudo e por nada, né? E recebendo aquela notícia, a minha primeira reação foi de chorar. E a minha segunda reação foi de, juntamente com eles ali, orar ao Pai e agradecer pelo que Ele fez e pelo que Ele ainda está fazendo. E testemunhar que Deus é fiel. Testemunhar que Deus cuida dos seus filhos. Testemunhar que Deus cuida de cada um de nós. Que Ele fez uma aliança. Que Ele entregou o seu Filho na cruz para morrer por nós e é por isso que estamos aqui. E que logo em breve, eu estou ansioso para que isso aconteça. Para que Ele volte e que possamos morar com Ele na glória eternamente. Amém? Que Deus nos abençoe. Que Deus continue cuidando de cada um de nós. E que Deus assim possa cumprir na nossa vida aquilo que Ele quer. Amém? Vamos ficar de pé e concluir esse momento com a oração. Depois vamos ter o pós-lúdio. E eu queria só ser mais um pouquinho ousado. Se você, em algum momento, sentiu Deus falando com você nessa mensagem, e se você, assim como eu, você quer ter um encontro com Deus, quer conhecer mais a Deus, se aprofundar no conhecimento dEle, ter mais e mais oportunidades, eu queria que você fizesse essa oração. Eu queria que você dedicasse esse tempo para falar com Ele, expressar Ele, pedir aquilo que foi orado logo no início do culto pelo irmão Fernando Coelho. Deus, que nesse encontro contigo eu possa ser avivado, eu possa ter um grande conhecimento de Ti, possa ter relacionamento contigo, intimidade, conhecer o Teu cuidado e o Teu amor. Então, se você deseja isso, se Deus falou contigo nessa manhã, faz essa oração. Aproveita essa oportunidade, aproveita esse momento que Deus te permitiu vir aqui na casa do Senhor para que tivesse essa oportunidade de orar e de pedir ao Senhor que pudesse conhecer mais a Ele. Se caso nessa manhã alguém também sentiu a vontade de tomar uma decisão na vida de aceitar Jesus como Salvador, de dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Senhor, eu queria que a partir de agora eu tivesse um novo rumo na minha vida. E que só o Senhor pode guiar, orientar e fazer. Eu me coloco à disposição de Ti. Se caso Deus tocou no teu coração, toma essa decisão. Faz isso, não deixa para amanhã. A Bíblia vai dizer: eis que estou à porta e bato. Senhor Jesus está batendo a porta do teu coração.
Abre, que Ele vai entrar. E vais ver que tudo vai mudar na tua vida. As coisas vão passar a ser diferentes, porque a partir de agora é Deus que vai estar guiando teus passos. Senhor, Deus, aqui está o teu povo, Pai, teus filhos, que nessa manhã se permitiram estar aqui na tua casa para louvar e engrandecer o teu nome. Que o Senhor possa ter recebido aqui, ó Deus, todos os louvores. Tudo aquilo que foi feito aqui foi somente para o Senhor. Que a Ti seja dada toda a honra, glória e louvor, Pai. Tu és um Deus magnífico, supremo, Deus onisciente, onipotente, onipresente, Criador de todas as coisas, Pai. Dependemos somente de Ti. Pai, nos dá oportunidades para que possamos, ó Deus, Te conhecer mais e mais e ter intimidade contigo, Senhor. Nos dá, ó Deus, oportunidades para Te conhecer e nesse conhecimento ter um maior grau de relacionamento com o Senhor. Deus, nos dá a oportunidade, ó Pai, para poder ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, que o Senhor possa dirigir os nossos passos, que o Senhor possa guiar os nossos caminhos, que possamos, ó Deus, mudar nossas atitudes e num mundo tão corrompido, num mundo tão mal, num mundo tão cheio de incredulidade, que o Senhor possa ser o centro da nossa vida. Deus, abençoa a Tua igreja, Pai. Cuida de cada um de nós aqui, Senhor. Senhor, a Tua palavra fala que os dias são maus. Tua palavra vai dizer que no mundo teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. Deus, cremos em Ti, cremos no Teu sacrifício, cremos no Teu sangue ali naquela cruz, cremos, ó Deus, na Tua graça salvadora, cremos, ó Pai, no Teu amor. Senhor, perdoa nossos pecados, continua cuidando de nós, Pai, e que possamos, Senhor, viver somente para Ti, não por nós, nem para nós, mas para o Senhor. Nos faz continuar perseverantes na caminhada, Senhor, com a cabeça erguida, sempre olhando para o alvo que é Cristo, e nos prepara, Senhor, para esse grande dia, Pai, para esse grande dia que é a volta do Teu Filho, que vai buscar a Tua igreja, a Tua noiva, e vamos voltar para casa. Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder juntos aprender mais da Tua palavra e assim queremos Te agradecer por tudo. Essa é a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.